O paganismo da árvore de Natal. Olá pessoal, hoje é dia 25 de novembro de 2022. Isso significa o quê? Que daqui a um mês, ou seja, no dia 25 de dezembro de 2022, vai ser comemorado aí no mundo o Natal. Só que essa comemoração do Natal não é algo que está aprovado, digamos assim, pelas Escrituras. Porque quando lemos as Escrituras, não encontramos nenhum texto no qual se diz claramente que tanto você como eu devemos comemorar o Natal. Não devemos comemorar o Natal. Isso não é uma data a ser comemorada. Porque quando lemos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, não encontramos nenhum versículo ali mostrando claramente que a igreja no primeiro século comemorava o Natal. Não encontramos. E nem nas epístolas dos apóstolos encontramos isso para as igrejas que estavam em outros países. Então, dá para se perceber claramente, segundo o que está escrito, que nem você nem eu hoje devemos comemorar essa data. Porque essa é uma data comemorada pelo paganismo, que infelizmente as denominações evangélicas hoje, elas fazem o uso dessa comemoração, inclusive colocando dentro de seus templos árvore de Natal enfeitada, que é um pinheiro com aquelas bolas coloridas, pisca-pisca, presentes, enfim, eles colocam isso dentro dos templos construídos por mãos humanas, e fazem a comemoração do Natal ali usando essa árvore de Natal que vem de origem do paganismo. Pesquise isso no Google. Pesquise lá a origem da árvore de Natal, que você vai ver a informação. De onde é que vem essa comemoração? Quem fazia essa comemoração usando árvore de Natal, digamos assim? Que é um pinheiro cortado. A parte de cima do pinheiro, aquela parte ali que vem... se você observar um pinheiro, você vai ver que a parte de cima, ela é em forma de cone. E essa é a parte cortada que eles enfeitavam essa árvore, não com as bolas coloridas e com pisca-pisca hoje. Era outro tipo de coisa que era pendurada naquela árvore ali. Tudo vem do paganismo. E as denominações evangélicas hoje se utilizam disso. Por que será? Por que será que os pastores, bispos e apóstolos dessas denominações eles concordam com isso? É preciso investigar essa questão. Porque você pode estar fazendo algo que não está de acordo com as Escrituras e nem mesmo com as sãs palavras do Senhor Jesus, com o Evangelho, com a graça, com a verdade. Você está sendo enganado a fazer uma coisa que não é certa. Isso é um espírito de enganador. É um espírito enganador. É uma coisa que não faz parte da igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Ele não tem nada a ver com isso. Mesmo que muitos digam aí que isso é a comemoração do nascimento do Senhor Jesus, é o Natal. Mesmo que eles usem textos, como aquele texto de que os anjos louvaram a Deus pelo fato de o Senhor Jesus ter nascido na manjedoura. Eles usam esse texto para legitimar essa prática pagã, que é a comemoração do nascimento de Jesus, que é chamado de Natal, onde eles usam árvore de Natal cortada de um pinheiro.
e eles enfeitam esse pinheiro, como eu já disse aqui, com bolas coloridas, com pisca-pisca, alguns presentes, enfim. É assim que eles fazem. Mas tudo isso é errado, é paganismo, é coisa pagã. É algo que tanto você como eu não devemos nos conformar com isso, não devemos nos amoldar a esse tipo de coisa. Não podemos pegar essa tradição pagã e colocar ela para ser praticada por você e por mim. Porque isso é totalmente errado. Está totalmente fora da verdade do Evangelho. E você e eu que estamos em Cristo, temos que estar de acordo com a verdade do Evangelho, não ao contrário. Não podemos ser seduzidos, não podemos ser induzidos ao erro, não podemos deixar que nós possamos consentir ou ser cúmplices de algo que não faz parte da verdade do Evangelho do Senhor Jesus. É isso que nós devemos nos conscientizar. Porque, infelizmente, muitos hoje estão agindo ou sendo, como é que posso dizer assim, manipulados, enganados para realizar esse tipo de cerimônia pagã. E eu vou mostrar aqui um exemplo claro disso. Porque isso já aconteceu comigo. Porque eu mesmo, durante o período em que eu estive em denominações, eu participei de comemorações do Natal, onde árvores de Natal eram colocadas dentro do templo construído por mãos humanas, que hoje são as denominações legalizadas pelo CNPJ. Então, eu fiz isso na ignorância, porque eu não sabia disso. Mas aqueles pastores que fizeram seminário, eles sabem disso. Eles sabem que isso é algo pagão. Mas eles, por conveniência ou por uma ordem hierárquica, eles fazem isso. A conivência dos pastores com respeito a isso é muito grande. É um erro gravíssimo da parte deles, porque eles estão induzindo a igreja a praticar um erro espiritual gravíssimo. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma foto que eu mesmo tirei há alguns anos atrás, quando eu ainda estava dentro de uma denominação evangélica. Aqui está a foto que eu tirei há alguns anos atrás. Essa é uma foto claríssima. Essa foto aqui foi tirada dentro de um templo construído por mãos humanas. É uma árvore de Natal. Essa árvore que vocês estão vendo aí é um pinheiro. E ela está enfeitada com as bolas coloridas, com pisca-pisca. Isso é o paganismo dentro das denominações evangélicas. Isso é errado, é um erro fatal, que muitos fazem hoje deliberadamente, por ignorância, porque não conhecem a verdade, porque os pastores não falam essa verdade, não falam que isso é paganismo. E não falando com isso, eles consentem com o paganismo, eles são cúmplices do paganismo, eles participam de um paganismo dentro de uma denominação evangélica. Eu tirei essa foto quando eu mesmo era incauto, ingênuo e inocente a respeito disso. Eu era enganado, eu era seduzido, porque quando eu comecei a entrar em denominações evangélicas, isso já existia. Foi a partir do ano de 1982 até 2015 eu fiquei dentro de denominações evangélicas, onde isso aqui é praticado. Isso aqui é certo? Não, é errado, é totalmente errado. É algo explícito do paganismo dentro das denominações evangélicas. Você compactua com isso? Você quer continuar com isso? Não, você não pode continuar com isso. Isso é um erro fatal que você está cometendo,
com a conivência dos pastores, porque os pastores que fizeram seminários, eles sabem disso, mas eles ignoram o que eles sabem. Aí assim eles aprovam essa tradição aqui, ó, desse pinheiro cortado, enfeitado com bolas coloridas, com pisca-pisca, dizendo que isso é a comemoração do Natal, é a representação da comemoração do Natal. A coisa mais importante que existe na comemoração do Natal é essa árvore chamada pinheiro cortada, é uma representação do paganismo. Isso é um erro. Então, nós hoje não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nem você, nem eu. Nós não fomos chamados pelo Senhor Jesus para ficarmos praticando o paganismo. Não. Nós temos que praticar o Evangelho. É o Evangelho que nós devemos praticar. Então, eu vou ler aqui 2 textos bem claros a respeito de que não podemos praticar coisas do paganismo mundano, que infelizmente se infiltrou na igreja hoje. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado. E o texto que eu vou ler aqui expressa bem essa realidade, para que não possamos ser enganados mais, ser induzidos a esse erro, que é um erro muito errado. É um erro muito errado mesmo. Então, eu vou ler aqui, o primeiro texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses. Olha o que está escrito aqui, ó. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, muitas pessoas hoje estão sendo enganadas por essa vã sutileza, por essa filosofia, por essas tradições mundanas, principalmente tradições do paganismo, porque essa questão da árvore de Natal, vou até virar aqui a foto aqui, essa questão da árvore de Natal remete ao paganismo, vem do paganismo. E é contra esse paganismo que você tem que tomar cuidado, para que você não seja enredado por esse tipo de coisa, que infelizmente está dentro das denominações que são evangélicas hoje. Esse é o erro fatal que eles estão cometendo. Elas não tomaram esse cuidado e por isso isso acontece. Aqui está uma prova clara disso. Então, é preciso tomar cuidado para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Isso aqui é um ato feito segundo as tradições dos homens, tradição do paganismo dos homens. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, segundo Cristo, isso aqui não é algo certo. E se segundo Cristo isso aqui não é algo certo, então você deve, como é que eu posso dizer? Você deve se firmar naquilo que é certo segundo o Senhor Jesus, e não naquilo que é errado. Porque isso aqui é totalmente errado. Você tem que se deixar enredar segundo Cristo, que é a verdade. E não segundo o paganismo dos homens que existem por aí hoje, que infelizmente estão compactuando com esse tipo de coisa. E eu vou mostrar aqui agora um texto que é bem claro a respeito disso. Fala aqui sobre o paganismo, onde uma árvore era cortada e enfeitada. E esse texto vai mostrar que isso é o paganismo. Então, esse texto está aqui no livro do profeta Jeremias, onde está escrito assim, ó:
ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios. O caminho dos gentios geralmente é um caminho cheio de paganismo. Muito paganismo mesmo. Então, não devemos aprender o caminho dos gentios em tempo algum. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, os gentios ficam atemorizados com os sinais dos céus. Que nós não devemos nos espantar, como eles se espantam com os sinais dos céus. Porque eles se atemorizam com esses sinais, eles ficam com medo. Esse temor não pode existir na sua vida, nem na minha vida em tempo algum. Porque os costumes dos povos são vaidade. Então, os costumes dos povos, principalmente por causa do paganismo tradicional que esses povos têm, tudo isso é vaidade, que não pode dominar a sua vida nem a minha vida em tempo algum. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Então, essa árvore cortada do bosque possivelmente é um pinheiro, que é trabalhado segundo o artífice. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam. Assim como a árvore de Natal é enfeitada, aqui com bolas coloridas, com pisca-pisca, essas árvores cortadas do bosque, esse madeiro cortado do bosque, ele é enfeitado com prata e ouro, com pregos e martelos o fixam, porque como ele foi cortado da árvore, ele não tem uma firmeza assim, porque é um pedaço de uma árvore cortada. Então, eles têm que fixar essa árvore cortada com pregos. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Então, isso é o que eles fazem com essa árvore E com a árvore de Natal que é cortada, também acontece isso também. Porque, se você reparar aqui nessa foto, essa árvore de Natal está dentro de um vaso, para que ela fique fixa. Deve ter terra ali dentro, né? Para que a árvore não oscile, não balance, não caia. Ela fique fixa ali, firme. Então, tudo vem do paganismo. Tudo é imitação do paganismo. Variação do mesmo paganismo de sempre, que os homens fazem. E eles colocam isso dentro dos templos construídos por mãos humanas. É o mesmo sentido. Então, ele fala aqui claramente a respeito disso. Então, essas coisas são paganismo. E isso não pode existir em tempo algum. Nós não podemos compactuar com isso em tempo algum. Então, esse negócio de se cortar um pinheiro, enfeitá-lo e colocá-lo dentro de um templo construído por mãos humanas é paganismo, sim, é um fato, é uma realidade incontestável. Essa informação é incontestável, é repugnante, é nociva, é inconveniente, é uma sujeira, é algo que nós não podemos se deixar envolver e se enredar por esse tipo de coisa. Isso é uma sujeira que, infelizmente,
está dentro de muitos templos construídos por mãos humanas. Pode chegar no dia 25 de dezembro, dentro de uma dessas denominações, que você vai ver a árvore de Natal em muitas delas. Tudo paganismo, tudo errado. Eles estão fazendo tudo errado e acham que estão certos só porque fazem isso em nome de Jesus. Fazem isso para dizer que é a comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Tudo errado, eles foram enganados. É uma cegueira de entendimento, é uma cegueira espiritual que está afundando a igreja no paganismo do mundo. Então, eu espero que você tenha entendido essa mensagem, porque é uma mensagem séria e importante para você combater esse tipo de coisa e não aceitar, e não se conformar, e não se amoldar a esse tipo de coisa. E muitos fazem isso até mesmo em nome do Senhor Jesus. Então isso é errado. E eu espero que essa mensagem possa servir para a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.